Já foi o tempo em que criança gordinha, mas fofinha era sinônimo de saúde. Hoje é um alerta para as organizações de saúde mundiais. Esse é o nosso tema Saúde em Dia de hoje. E para falar sobre o tema de hoje, tão importante, a nossa convidada é a gastropediatra e também médica pediatra, doutora Thaís Paco. Doutora, muito obrigada por nos receber e falar desse tema que merece a nossa atenção, né? Sim, sim. Antigamente a obesidade não era uma doença muito prevalente em nosso meio. A gente tem passado por um cenário de transição nutricional. O sobrepeso e a obesidade hoje é uma coisa muito frequente, não só na população adulta, mas também nas crianças. Então é um tema de fundamental importância ser falado e debatido e também mostrar por que é tão importante atuar desde já nessa questão. Doutora, o dia 3 de junho foi escolhido como Dia Mundial de Conscientização, né? Para o pessoal que está nos assistindo, o porquê dessa mudança e a necessidade da criação dessa data? A data foi criada justamente para criar um alerta, né, para conscientizar a população da importância de se tratar dessa doença, né, que já é uma realidade em nosso meio. E por que é tão importante falar de obesidade? Por causa das comorbidades que ela vem associada, principalmente na criança. Hoje a criança pode ter apenas o excesso de peso, mas a longo prazo isso pode se manifestar com pressão alta, diabetes, problema de colesterol, síndrome metabólica, entre tantas outras complicações. Doutora, obesidade, para quem não sabe, é o excesso de peso comparado à idade e também à altura do ser humano. Na criança não é diferente? Também não, né? A obesidade é uma doença crônica, não transmissível, decorre do desbalanço entre o ganho e o gasto energético. Está implicado com várias outras comorbidades, como eu já citei anteriormente. E na criança a gente avalia por meio de parâmetros, né, nas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde. É feita uma avaliação com o peso e a estatura da criança e também do índice de massa corporal. Doutora, há pouco tempo atrás nós falávamos muito sobre a desnutrição. Essa coisa da tecnologia, do avanço, da comida, fast food, isso influenciou nesses altos números da obesidade infantil? Com certeza, esse foi o principal fator de risco. Anteriormente a gente tinha uma prevalência da desnutrição nas crianças. E hoje a gente já vê que o excesso de peso e a obesidade já são a nossa realidade. E por que de tudo isso? Por causa da industrialização e da mudança do nosso estilo de vida. Ao longo dos anos, a mídia principalmente veio divulgando propagandas que estimulam o consumo dos alimentos industrializados, ultraprocessados, bebidas açucaradas, em detrimento da alimentação mais saudável, mais natural. E também o nosso estilo de vida, né? Inclusive a pandemia foi um grande influenciador nesse quesito, né? O isolamento social impediu que a gente fosse para a rua, fosse brincar ao ar livre, e a criança dentro de casa, ela está mais exposta então a esses outros alimentos, ela está mais exposta a um ambiente onde também predomina o uso das telas. Quando eu digo telas, não só a tela de televisão, mas também os celulares, computadores e tablets, né? Hoje se fica mais dentro de casa, comendo comida de supermercado, e não um produto natural, não indo brincar ao ar livre, né? Então, por isso que hoje teve essa mudança nesse aspecto nutricional. Quando nós falamos que hoje a obesidade ela é tratada como endemia no mundo todo, é infantil, ela tem tratamento na questão preventiva, doutora? Com certeza, a prevenção é o ponto mais importante e ela começa desde o início da vida. É importante promover o aleitamento materno, que deve ser exclusivo até os 6 meses de idade, e complementado até os 2 anos de vida, e também com a prática de atividade física e uma alimentação bem saudável. E como que a gente consegue isso? Principalmente dentro de casa, com os pais. Então a conscientização dos pais é de fundamental importância. Uma das barreiras para identificar esse excesso de peso nas crianças é a visão dos pais. Então é importante que bons hábitos de vida sejam criados dentro de casa para que isso seja realmente ensinado para as crianças. Essa questão da prevenção, ela começa com o diagnóstico, claro. Como nós falamos no começo, a criança gordinha, mais fofinha, né, pode ser um alerta, mas não pode ser diagnosticada em casa.
Isso é também uma atenção que os pais têm que ter? Sim, os pais devem se conscientizar, né, sobre esse excesso de peso, essa obesidade, possivelmente, e levar sempre a criança para o pediatra estar avaliando. O pediatra é o médico da criança que vai acompanhar ele não só no momento de doença, mas justamente para fazer esse acompanhamento de crescimento e desenvolvimento e interferir em possíveis efeitos adversos, assim, a longo prazo. Doutora, existe alguma característica também que deva servir de alerta para os pais, além do que eles veem na criança por fora, que é o sobrepeso? Algum sinal, a fadiga, alguma coisa que também os pais devem ter atenção? A obesidade, ela vem acompanhando não só pelo excesso de gordura, mas também pode vir acompanhado de problemas ortopédicos, problemas relacionados ao sono, algum distúrbio alimentar e também ao humor, né, estado psicológico da criança. Então, tem causa multifatorial, né, nunca vai ser somente um fator isolado. Então, é importante a gente estar tendo uma visão completa, né, total dessa criança para poder intervir. Doutora, nós falamos dessa questão do filho em casa, da atenção dos pais, principalmente de ser exemplo, mas também deve ser um alerta para as escolas, por exemplo, que as crianças frequentam. Sim, com certeza. A abordagem deve ser multidisciplinar, então começa com a conscientização dos pais em casa, mas também deve contar com o apoio das escolas e também da esfera pública. Em que sentido isso? Promovendo, né, uma alimentação saudável para quem não tem acesso à comida, que ela seja oferecida também nas escolas e também com a criação e cuidado de ambientes públicos onde possam ser realizadas brincadeiras ao ar livre e outras atividades físicas. Doutora, uma vez diagnosticado que a criança sofre com esse problema de saúde, que é a obesidade infantil, não é apenas o acompanhamento do pediatra, tem todo um acompanhamento multidisciplinar para que essa criança acabe não sofrendo também por enfrentar esse problema de saúde. Sim, o tratamento ele deve ser individualizado e multidisciplinar, não só realizado pelo pediatra, mas também com o apoio dos pais, nutricionista, educador físico, psicólogo e outros profissionais da saúde. Ele deve considerar também o amadurecimento físico e psicológico dessa criança. E ele visa não somente a redução do peso, mas também uma mudança comportamental em todos os aspectos, desde casa até no ambiente escolar e outros ambientes. Doutora, falando em educador físico, assim como sobrepeso no adulto, a atividade física é imprescindível na infância também. Com certeza, ela deve respeitar a variação de cada faixa etária e desenvolvimento motor da criança. Então, desde brincadeiras variadas, lúdicas e principalmente ao ar livre. Quando a gente fala em atividade física, a gente não pensa só em esporte, em modalidades competitivas, mas desde aquela brincadeira mais simples, aquele passeio no parque, a corrida, né, o passeio de bicicleta, com certeza já tem uma grande importância para essa criança. Nós vemos muito nesse meio de internet a automedicação, os chás milagrosos e N outras opções, né, que as pessoas acabam se agarrando para perda de peso. Para criança isso tem que ser assim, zero possibilidade, né, porque pode acabar prejudicando ainda mais a saúde do pequeno. Exatamente, nem para os adultos muitas dessas coisas não tem comprovação científica, muito menos para as crianças, né? Não existe nada milagroso. A receita parece simples, mas não tem muito segredo. É realmente as boas práticas de vida, os bons hábitos alimentares, com a prática de atividade física, mantendo bom sono também. E é isso. Para ter qualidade de vida, não só na infância, mas também na vida adulta. Né? Exatamente, né? A gente tem que pensar como queremos que essa criança chegue na vida adulta. Né? Que ela chegue com bons exemplos, com boas práticas, ou que já chegue um adulto obeso, com comorbidades, doenças crônicas. O pai e a mãe também serve de alerta, tentar ajudar a criança por conta própria, doutora, porque muitas vezes nós vemos o pai tirando doce, regrando a comida. Não dá para esquecer que a criança está numa fase também de crescimento. Ela precisa ter todos os nutrientes possíveis para crescer com saúde. É importante essa conscientização dentro de casa e os pais precisam entender as reais necessidades alimentares da criança. A gente vê muita oferta de guloseimas, doces, refrigerantes, na tentativa até de qualquer desconforto que a criança apresenta, superalimentação, ou a gente tem muito a questão do meu filho não come, mas quando a gente vai avaliar
come, mas come muita besteira, né? Então, realmente precisa ter uma orientação quanto ao que oferecer para essa criança. Doutora, ainda falando sobre o diagnóstico, os pais também precisam ter um pezinho atrás quanto ao autoritarismo, né? O filho está com sobrepeso não é sinônimo de cortar tudo e tirar tudo da criança. Exatamente, é um passo a passo, é um processo lento e gradual, sempre respeitando o amadurecimento dessa criança, a compreensão. É importante que ela realmente tenha consciência disso e esteja inserida nesse processo. Os pais não devem ser radicais, não é de uma hora para outra que vai ser tudo cortado, né? Mas lógico, reduzindo as guloseimas, os refrigerantes, entre outros alimentos não tão saudáveis, né? Os industrializados, já é uma boa opção para a gente começar. E falando do tratamento individualizado, às vezes toda uma investigação, né, até mesmo do histórico familiar da criança vai ser levada em consideração. Às vezes ela tem um formato do corpo um pouco maior, não é sinônimo de sobrepeso. Cada caso é um caso. Sim, por isso é importante a gente também excluir outras doenças de base. Temos algumas doenças familiares, como excesso de colesterol, obesidade exógena, entre outras questões que devem ser excluídas para realmente diagnosticar que essa criança tem só um erro alimentar importante, um sedentarismo ou outro aspecto que está influenciando para essa questão. Doutora, só voltando no começo, quais são as principais doenças que estão associadas à obesidade infantil? Nós temos a pressão alta, que é a hipertensão arterial, o diabetes, a dislipidemia, síndrome metabólica, doença hepática gordurosa não alcoólica, entre tantas outras. Temos repercussões ortopédicas, como problemas na coluna e nas articulações, temos problemas relacionados ao sono, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, são uma série de doenças crônicas que podem complicar, prejudicando a qualidade de vida dessa criança no futuro. E aí, como doenças crônicas, vai acompanhá-la para o resto da vida, né, doutora? Exatamente, por isso que a prevenção ainda é o melhor remédio. Doutora, eu gostaria de agradecer sua participação no Saúde em Dia de hoje e alertar. A data de conscientização mundial é o dia 3 de junho, mas é um tema que deve ser tratado durante o ano inteiro para que as nossas crianças possam ter uma qualidade de vida que elas merecem, né? Isso, então lembrando, né, que a obesidade é uma doença crônica, mas totalmente passível de ser prevenida. Gostaria de ressaltar a importância de você, pai, mãe, familiar, educador, cuidador, da importância de ter a atenção a essa criança, de identificar desde cedo os sinais de que algo não está bem. E também do nosso papel como pediatra. Leve seu filho ao pediatra regularmente. Nós vamos acompanhar crescimento, desenvolvimento, fazer as devidas orientações nutricionais, entre tantos outros aspectos, justamente para atuarmos em conjunto para que seu filho chegue o mais saudável possível na vida adulta. Lembrando que hábitos saudáveis começam dentro de casa. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e o Saúde em Dia de hoje falando sobre a conscientização da obesidade infantil, um tema que deve ser debatido durante o ano inteiro para cuidar e manter a saúde dos nossos pequenos sempre em dia. Nos vemos na próxima semana.